Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós vamos meditar numa passagem que aconteceu, um fato que aconteceu, que ficou registrado. Capítulo de número 7. A partir do primeiro versículo até o versículo 10. Esse texto é um texto muito rico e ele fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração nessa tarde. Amém. A cura do servo de um centurião é o título dessa leitura. E assim está escrito: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Podeis sentar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar a respeito de fé nessa tarde. Algo que a gente conhece, algo que a gente tem. Mas esse texto ele é muito rico, ele fala muito ao meu coração. Nesse texto, meus amados irmãos e amigos, nós temos a história de um centurião, servo de um centurião, os anciões, uma multidão que acompanhava Jesus, os discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus. Todos nessa história vão participar. E essa história ficou registrada. Vou falar o teu coração nessa tarde. Eu não tenho dúvida disso. Esse texto é muito rico. Vamos entender aqui algumas coisas. Centurião, eu sei que a maioria sabe, talvez alguém não saiba. Centurião era um soldado romano, ou melhor, um comandante de uma centúria, que era cerca de 80 homens, e ele comandava aquelas vidas, aqueles soldados. Então, quando se fala em centurião, está falando de um comandante, de alguém que tinha poder, de alguém que comandava, que tinha autoridade, e, preste atenção, não era judeu, era romano, e era soldado. Às vezes nós temos uma imagem equivocada das pessoas, ou de uma classe, seja ela qual for. Em todas as classes tem pessoas de bem, também tem pessoas que não merecem crédito. Esse homem, apesar de ser romano, apesar de ser um militar, mas ele era um homem que sua história ficou registrada. E que serve para a nossa vida. Algumas coisas aqui nós vamos aplicar às nossas vidas. Nesse texto, Jesus tinha acabado de pregar o Sermão da Montanha, o seu maior sermão, e aí ele se dirige para Cafarnaum. Preste atenção, versículo 1 e versículo 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. O que é que nos chama a atenção aqui nesses primeiros versículos? É que havia um homem doente, quase à morte, perto de morrer.
E esse homem não era um homem muito famoso, não era um homem importante, ele era um servo. Naquela época existiam escravos, ele era um escravo daquele centurião. Porém, o que nos chama a atenção é que mesmo ele sendo um escravo, um servo, mas o seu senhor, o centurião, o comandante, muito estimava. Ou seja, tinha um grande amor, um grande carinho, um grande respeito por ele. Aqui, a gente já tira algumas lições para nós. Não importa a posição social que alguém ocupe, isso não quer dizer que ele não possa ter um bom relacionamento com alguém que é inferior a ele. Ou alguém que é inferior também não possa ter uma relação com alguém que é superior a ele. Nós temos que entender que cada um tem uma função, um papel a exercer na sua vida. E seja ele qual for, pode ser simples para os outros, mas para você é importante. Tem alguns serviços que se fazem na sociedade que não tem valor para a sociedade, mas se não fosse aquele serviço, o que seria da sociedade? Você já pensou a função importante que tem um gari? Você já imaginou a quantidade de lixo que teria no mundo se não tivesse os garis para catar, para apanhar, para levar aquele lixo para um determinado lugar específico? É uma profissão honrosa, digna de ser respeitada. Não importa qual seja a função. Esse homem, apesar de ser um servo, de ser um escravo naquela época, mas o seu senhor o amava. Tinha um grande carinho por ele, uma grande estima. E tem uma coisa, se ele quisesse, como um senhor poderoso, ele mandava chamar ou comprava tantos quantos quisesse. Mas aquele, ele amava ele. Ele tinha um grande carinho por ele. Observem, o centurião, ele ouviu falar de Jesus. Esse centurião, ele ouviu falar de Jesus. Jesus já havia feito milagres, já havia operado maravilhas, Jesus já tinha feito coisas maravilhosas, e as pessoas comentavam muito a respeito de Jesus. Aquele centurião também ouviu falar a respeito de Jesus. Olha o versículo 3, o que é que diz? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. E o que é que ele ouviu a respeito de Jesus? Coisas boas. Mesmo sem ser um judeu, mesmo sem ser um fariseu, um saduceu, mesmo sem ser alguém da linhagem de Israel, mas ele ouviu falar de Jesus. E quando se ouve a respeito de Jesus, só existem duas possibilidades: crer ou não crer. Aquele centurião ouviu falar a respeito de Jesus, dos milagres, das maravilhas, das curas que Jesus fazia. A fama de Jesus se espalhava. Versículo 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele enviou-lhe alguns anciões dos judeus. Ancião, para que você possa entender, seria na nossa linguagem aqui, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Os anciões eram aquelas pessoas que eram já de idade e que ocupavam a posição de destaque entre os judeus. A gente percebe que ele tinha um bom relacionamento com os judeus. E também os judeus também tinham um bom relacionamento com eles. Versículo 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Interessante é que existem algumas pessoas que querem determinar, ou querem dar ordem, ou querem exigir. Esse homem, ele tinha esse poder de exigir, de mandar aqueles que ele comandava, mas ele também sabia pedir. E aproveitando que ele pede, ele solicita que os anciões judeus vá até Jesus pedir. E pedir não é uma coisa muito boa não, porque a maioria das pessoas são orgulhosas e não querem pedir. Às vezes estão passando necessidade, privações, mas têm vergonha de pedir. E às vezes até critica alguém que não lhe ajuda, e como é que a pessoa vai saber se ele não fala o que está sentindo? Se esse homem não se humilhasse, se esse comandante, se esse centurião não fosse aos anciões e solicitasse a ele que fosse a Jesus, e solicitasse a Jesus que viesse curar o seu servo,
com certeza seu servo não seria curado. Com certeza seu pedido não seria alcançado. Mas ele se humilha, ele pede e solicita os anciões para pedir a Jesus que venha curar o seu servo. No versículo de número 4, os anciões eram amigos. Olha o que aqui diz o texto. Estes anciões, chegando-se a Jesus com instância, isso é, com insistência, lhe suplicaram dizendo: ele, o centurião, é digno de que lhe faça isso,